So here we are, together in a future we never could have imagined. But in the midst of all this change, what are we learning? Maybe it's that distance actually has the potential to bring us closer. Maybe we're learning that work and ideas can flow from anywhere, from anyone. And productivity isn't always measured in hours sitting at just one desk. That in this time of change, there's an opportunity to embrace the greater good too. Because the boundaries of space and walls, they're no match for human ingenuity. Maybe we're learning something that we knew all along, that change is never easy. But when we come together as a team, a company, a community, that's when great things happen. From people staying connected, safe, and secure, to teams working together, to making the seemingly impossible possible. There are millions of stories a day just like this, and they are why we exist. We're LogMeIn, the work from anywhere company. And right now, all over the world, we're helping businesses, big and small, municipalities, nonprofits, healthcare organizations, and schools stay productive, resilient, safe, and connected. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Fábio Cunha da LogMeIn. Então a gente vai começar o nosso webinar. O Hélio vai comentar, fazer uma introdução para a gente agora. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Primeiro, queria agradecer muito aí a presença de todos vocês, né? Já sabe como é difícil, às vezes, se desvencilhar aí das atividades do dia a dia, para poder sair um pouco aí da rotina, mesmo que seja por um bom motivo, né? Para adquirir conhecimento aí, né? Para conhecer uma nova tecnologia ou conhecer mais informações a respeito de uma tecnologia de interesse. Então a gente só tem a agradecer, também agradecer o pessoal da LogMeIn, né, nossos parceiros, agradecer o Fábio, o Felipe, né, dando bastante força para a gente aí com essa apresentação, né. Só a título de introdução, vou inclusive falar um pouquinho a respeito dessa nossa parceria, né. Muitos de vocês aí já são nossos clientes, alguns clientes de longa data aí, estão acostumados com a gente trabalhando aí com projetos de infraestrutura, com suporte a servidores, etc. O que esses caras estão querendo me falar de telefonia agora, né? Então, na verdade, a gente, no caso da LogMeIn, foi uma parceria que surgiu de forma muito orgânica, né? Porque nós, há algum tempo atrás, estávamos procurando uma solução de telefonia para dar uma melhorada aí no nosso principal canal de atendimento aos nossos clientes, né? Nós temos um NOC que funciona 24/7 e a gente tem uma necessidade grande aí de atender bem os clientes por esse canal de telefonia, que é o principal canal. E aí a gente acabou virando cliente da LogMeIn com o Jive, né? O GoToConnect, e a gente teve uma impressão muito boa em relação ao processo, tanto em relação às características do produto, né, que são características muito importantes para um sistema de PBX e que num sistema tradicional, às vezes você precisaria, sei lá, comprar um módulo separado do PBX para conseguir colocar ele para funcionar. No caso do LogMeIn, você tem isso na ponta dos dedos, com alguns cliques você lá na console do GoToConnect consegue configurar, né? E também com a possibilidade que a gente teve de interação com eles na integração do produto, né, na implantação propriamente dita, que foi um processo muito simples, né? Foi um processo que, uma sessão de treinamento de 2 horas, nosso PBX estava inteiro configurado, né? E a gente decidiu falar nesse webinar a respeito da questão do home office, né, de como funciona, pela experiência que a gente teve, né? Agora, nesses eventos que nós tivemos aí esse ano, para a gente foi basicamente fechar o notebook e trabalhar de casa, né? A gente conseguiu fazer nossa operação 100% remoto, e como telefonia é um dos principais canais, se nós não tivéssemos uma tecnologia como o GoToConnect, a gente provavelmente teria muita dificuldade em continuar atendendo nossos clientes com o nível de excelência que a gente busca, né? Então, a gente viu toda a sinergia que a gente tinha aí com a LogMeIn, né?
não só com o GoToConnect, mas com os outros produtos deles, e decidimos convergir aí para uma parceria para oferecer para os nossos clientes os produtos e as soluções da LogMeIn, e temos tido bastante êxito por enquanto, né? Então, basicamente é isso, falar que dessa experiência pessoal que a gente teve aí, né, que nos deixa muito felizes poder contar com o pessoal da LogMeIn para essa apresentação aí, para a gente poder mostrar em mais detalhe para vocês aí essa tecnologia, esse produto que a gente usa bastante e admira bastante. Muito obrigado. Manda bala, Fábio. Legal, Hélio, obrigado, tá? Então, eu vou apresentar esse produto, né, que o Hélio falou, GoToConnect. Apresentar um pouco do cenário, né, do trabalho remoto, né, quais eram as tendências, né, que já estavam acontecendo e onde a gente está hoje e por que a gente, como o Hélio comentou, né, como que quando você usa uma solução aí de comunicações unificadas em nuvem, quais as vantagens que isso traz, dependente do modelo que você utiliza, né? Se você for um modelo híbrido, modelo local, te traz uma flexibilidade, uma mobilidade que permite você mudar de cenário muito fácil, né? Bom, eu sou o Fábio, eu faço parte do time de Solutions Consultant, a parte de engenharia de vendas. Então, meu papel é atuar junto com os parceiros, seja na apresentação para clientes, trabalhando nos grandes projetos, né, para identificar que tipo de integrações os clientes precisam, que funcionalidades eles querem, a preparação do ambiente para a solução. Então, eu estou sempre junto com os parceiros, atuando nos grandes projetos e à disposição dos parceiros para o suporte técnico também. Só alguns pontos para a gente alinhar. Então, esse webinar está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar o link de gravação. Todos os participantes estão em mudo. E aí, se vocês quiserem falar, comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, a gente pode abrir o microfone para vocês, tá? E no final a gente vai deixar um espaço aí para perguntas também. Então, só falar da ferramenta um pouco, né? Então, se você quiser fazer uma pergunta, tem uma aba aí na ferramenta, onde você clica aí e faz as suas perguntas. Se você quiser levantar a mão, fazer uma pergunta durante também a apresentação, você clica nesse ícone levantar a mão, e aí a gente vai ver quem levantou a mão, vai abrir o microfone para vocês fazerem a pergunta, tá? Ou então fazer uma pergunta com um texto mesmo aí na ferramenta, e a gente vai estar monitorando, tá? Para responder depois para vocês. Tem um bate-papo aí que vocês também podem consultar. Então, primeira coisa, né, que eu vou começar falando, assim, é por que o trabalho remoto? Né? Porque que essa é uma tendência, né, que já vinha acontecendo antes e explodiu, né, agora com a pandemia. Então, trabalho remoto tem sido, né, acho que uma das grandes mudanças no ambiente de trabalho nos últimos anos. Então, muitas empresas multinacionais já atuavam nesse modelo, né, com presença em diversos países, onde já não tinha um escritório físico muitas vezes. Então, a LogMeIn é um exemplo disso. Ela tinha, né, funcionários espalhados ao redor do mundo e em muitos locais nem escritório tinha. Então, as pessoas já trabalhavam de casa de forma totalmente colaborativa e, né, com toda a produtividade e resultados necessários. E esse é um tema que agora, antigamente, né, era um tabu, né, que só empresas de tecnologia que poderiam trabalhar remoto, programadores. E agora a gente está se confrontando com essa realidade, né? Que qualquer empresa hoje pode ir para um trabalho remoto. Isso pode ter muitas vantagens, né? Tanto para a empresa como para os funcionários, né? Então, por que o trabalho remoto é tão importante assim, né? Acho que um dos principais pontos aí é do deslocamento, né? Muita gente ganha com isso, a cidade ganha, né? Os empregados, funcionários ganham tempo, mais tempo para ficar com a família, mais flexibilidade também de organizar o próprio trabalho, as interrupções no escritório, né? Que muitas vezes são muito grandes e acabam atrapalhando a produtividade. Enfim, são uma série de benefícios, né? Também tem seus desafios.
que a gente tem que aprender a ter o mesmo nível, né, de colaboração, de interação que a gente tem no escritório, estando remotamente. E então, acho que a gente está vendo assim, uma das principais vantagens, né, que estão se apresentando já. A primeira é que uma empresa ela não vai ficar restrita, né, a contratar profissionais que vivam perto da empresa. Então, hoje, uma empresa ela pode contratar os melhores profissionais em qualquer lugar do mundo que eles estejam. Mesma coisa para o funcionário, né? Ele não precisa ficar restrito à empresa onde ele mora, ele pode trabalhar em qualquer empresa do mundo. Então tem um dado bem interessante que diz, né, que muitos funcionários deixaram de trabalhar em empresas que eles gostavam do trabalho, gostavam da empresa, mas porque era extremamente insuportável o deslocamento, né, de casa até o trabalho. E aí os dois perdiam. E quando tem a opção do trabalho remoto, seja ele híbrido, seja 100% remoto, né, essa flexibilidade dá essa oportunidade para que empresas e funcionários se encontrem, né, sem necessariamente estarem no mesmo local. E qual que é o segredo para que isso funcione, né? Primeiro, a empresa tem que ter as ferramentas certas, também tem que ter uma cultura, né, uma cultura de colaboração, uma cultura de confiança, ferramentas, né, de colaboração estruturadas para que o trabalho funcione junto, né, a qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer dispositivo. Então, hoje em dia, né, o escritório já não é mais o único local para trabalhar, que as organizações estão percebendo, né, que o conceito de trabalhar em qualquer lugar é bom para todo mundo, para simplificar o espaço, né, do escritório, não precisa mais ter um escritório tão grande, aumentar a utilização de tecnologia e criar novos processos. Então, a situação que a gente está lidando agora. Então, quais são as vantagens, né? Uma principal delas é que aumenta a produtividade, porque as pessoas são mais motivadas, tem menos interrupções, mais flexibilidade do horário, e várias pesquisas aí mostram que essa produtividade chega a aumentar até 20% quando a empresa oferece, né, essa opção para os seus funcionários. Outras vantagens aí para as pessoas, né? Qualidade de vida. Então, a maior parte das pessoas que trabalham remotamente relacionam o trabalho remoto com um aumento na qualidade de vida, que trabalham mais felizes, têm menos estresse, conseguem estar mais perto da família. As pessoas estão escolhendo hoje, né? Hoje é um fator de escolha decisivo, né? Para você aceitar ou não o emprego, a possibilidade, né, de trabalho remoto, de home office. Muitos profissionais dizem, né, que até preferem ganhar menos e preferem ter essa flexibilidade. E todo um fator, né, que gera estresse. Isso tem resultado na sustentabilidade, na saúde de todo mundo, né? Porque o estresse que as pessoas passam no trânsito, isso gera uma queda na produtividade, gera problema de saúde. Então, quando isso se torna mais flexível e equilibrado, também tem um grande ganho. Isso aí já era uma tendência que estava acontecendo. Então, esses dados que eu estou trazendo aqui é de outubro de 2019, né? Então, faz um ano atrás, antes de Covid, antes de tudo isso, né? Então, já tinha uma tendência de que os espaços flexíveis, coworking, home office, estava crescendo e as empresas no Brasil estavam adotando cada vez mais. Então, cerca de 35% das empresas já tinham uma opção de home office, nem que fosse uma vez por semana. E 62% estavam adotando modelos mais flexíveis. E que o engajamento dos trabalhadores que tinham esse benefício, né, era muito maior do que os que não tinham esse benefício. É quase o dobro aí. Então, o mundo, né, já estava caminhando para esse modelo de adotar modelos híbridos, de adotar ferramentas que permitissem o trabalho remoto. Até que, de repente, chegou aí uma surpresa, né, uma grande doença, pandemia, que obrigou todas as empresas de todos os segmentos a migrarem para o trabalho remoto. Então, a gente aqui na LogMe trabalhou, né, já trabalhava dessa forma,
conversava com muitas empresas diziam, não, para o meu negócio isso não serve, o trabalho remoto, para o meu negócio isso nunca vai acontecer. E de repente se viram obrigadas, né, a confrontar com isso e ter que achar formas do negócio continuar, mesmo remotamente. A gente tem clientes de varejo, de indústria, que tiveram que achar formas, né, de parte da sua equipe estarem trabalhando remotamente, atuando como equipe local, e isso tem que funcionar. Então, são alguns exemplos aí que, né, muitas empresas realmente abraçaram agora o home office, muitas já estão adotando isso como uma prática permanente. A LogMeIn, por exemplo, é uma empresa que já virou essa chave, então adotou o trabalho remoto como permanente, já anunciou que vai fechar alguns escritórios pelo mundo, né? E alguns escritórios vão permanecer, mas com outra proposta, com uma proposta do pessoal interagir, ter reuniões, atividades, né, colaborativas, para criar o espírito de time, né, receber clientes, outro tipo de atividade, e não exatamente o único local que as pessoas vão para trabalhar. E tem diversas empresas que estão adotando esse modelo. Isso é uma pesquisa que eu acho interessante trazer, porque isso que foi feito, né, pesquisa por uma consultoria que fez essa pesquisa do meio aqui da pandemia, né, acho que foi mais ou menos ali para o mês de junho, julho, e perguntou quais foram as surpresas, né, que as grandes empresas, foi uma pesquisa que as grandes empresas participaram, os maiores bancos, bastante empresas de varejo, em todos os segmentos, e o principal que eles destacaram foi esse, que é a adaptação rápida das pessoas e da empresa, né? Então, aquele discurso, né, que as pessoas não servem para o trabalho remoto, que a empresa não está pronta, justamente foi essa a maior surpresa, que tudo se adaptou muito rapidamente, né? Muitos destacaram, né, o aumento da produtividade nas reuniões, no foco, disponibilidades, e até a comunicação em alguns pontos melhorou. Então, isso é só uma comprovação, né, de que, na verdade, acho que a gente já tinha, né, a tecnologia e a preparação para o trabalho remoto e só faltava, acho que realmente esse impulso para a gente ver que é possível. Então, como que uma empresa se planeja, né, para fazer essa transição? Quais são os passos importantes? A gente viu nesse modelo, né, acompanhando o mercado, que muita empresa não estava preparada para fazer a transição. Então, muita gente, os funcionários tiveram que ficar em casa, e aí não tinha ferramenta para se comunicar, telefonia local não dava para levar para casa, então começou a fazer comunicação por WhatsApp, usando o celular das pessoas, então tem muitas empresas que sofreram por não ter ferramentas que permitissem isso, né? Porque tiveram que fazer isso de qualquer forma, e perderam um pouco da gestão. Então, assim, o trabalho funcionou, mas perderam muitas funcionalidades que já tinham, que já estavam acostumadas, e a própria gestão desse trabalho remoto. Então, por isso que é importante fazer essa transição, né, de forma planejada, né? Antes da pandemia, né, meio que uma recomendação básica é nunca faça a transição para o trabalho remoto do dia para a noite, né? Faça isso de forma planejada, teste com o departamento primeiro, né? Vai fazendo aos poucos. E as empresas tiveram que, né, ninguém pôde ter o luxo de fazer isso, né? Tiveram que ir de uma vez. Então, antes de eu começar aqui, entrar nessa parte, eu queria só fazer uma consulta para entender, assim, saber como que está com o cenário de vocês que estão acompanhando aqui. Então, depois da pandemia, qual que é o plano de vocês? Vocês vão voltar para o escritório? Vão ter um modelo híbrido? Como que é? Legal, vou fechar aqui e vou mostrar o resultado para a gente acompanhar. Então, legal, a gente vê assim que o modelo híbrido, né, acho que é o campeão aí, que vai ter alguns dias de semana remoto, alguns departamentos vão estar remotos, outros não.
e empatados aí quem vai estar totalmente e quem não vai estar. Interessante. Para a gente ter uma ideia aqui do nosso público. Então, o que é importante se planejar? Então, a primeira coisa que tem que se perguntar é que dispositivos que as pessoas vão usar quando estiverem remotamente. Vão acessar, a gente vai se falar pelo celular, pelo computador, por um telefone de mesa. Que ferramentas que a minha ferramenta vai disponibilizar para as pessoas colaborarem, né? E como que o cliente vai ser atendido? Então, basicamente, essas 3 perguntas que a gente tem que responder. E eu vou cobrir um pouco como que a solução do GoToConnect responde a essas necessidades. Então, a primeira coisa é explicar um pouquinho o que é, né, a comunicação unificada em nuvem, que é o nosso produto. Então, os negócios, a tecnologia, né, de comunicação, ela vem evoluindo. Esse é um panorama, acho que dos últimos 20 anos, mais ou menos, né? Então, no começo dos anos 2000 ali foi quando começou a ter os telefones de mesas mais requintados, com ferramentas de telefonias, PBX. Nessa mesma época, né, as pessoas começaram a utilizar mais o e-mail, mensagens multimídia, e eram mundos separados, né? A telefonia era uma coisa, o computador era outra, completamente diferente. As coisas foram evoluindo, chegou a internet trouxe o chat, a possibilidade de fazer videochamadas, depois veio o boom da telefonia celular, e quando chegou os smartphones mais modernos, a gente começou a ver integração, então, da voz com outras funcionalidades. Isso permitiu que fossem criadas novas formas de trabalho. Então, os negócios, eles também vêm acompanhando a evolução da tecnologia. Então, as empresas começaram a ter que pensar como que eu ofereço, né, o meu serviço através do aplicativo do celular, como que o meu funcionário vai usar o celular para ter produtividade, que ele vai acessar os recursos das empresas, e assim por diante. E aí veio então a comunicação unificada, né, que é quando telefonia, mensagem, texto, vídeo, começou a fazer parte de uma única plataforma. Então a gente tem diversas soluções que combinam essas soluções para que os empregados, colaboradores se comuniquem com clientes também. Então hoje a gente tem essas plataformas funcionando como um serviço totalmente na nuvem, são serviços que se integram a outras ferramentas de negócios também. Então hoje a gente está nesse ponto aqui só um minutinho, por favor. O pessoal, passou um candidato aqui na porta da rua buzinando, fazendo propaganda, fui fechar a janela. Então, e o futuro dessas plataformas a gente enxerga, né, que vai ser inteligência artificial, ter assistente de voz, marcando reuniões automaticamente, gerando chamadas e já incluindo as pessoas, com relatórios mais inteligentes disso tudo. Então, hoje a gente oferece uma solução de comunicação unificada na nuvem. E o que é isso? Então, é uma solução que inclui parte de telefonia, audioconferência, mensagens de texto, videoconferência e todos esses serviços totalmente gerenciados pelo provedor de serviços, tudo hospedado na nuvem. Então, o cliente que contrata a nossa solução, ele não precisa ter nenhuma estrutura local. Se ele quiser, vai ter só o aparelho de telefone. Então, todo o serviço é hospedado na nuvem e ele simplesmente, a única preocupação é contratar o serviço e ter o pagamento mensal, né? Não tem que contratar nenhum outro serviço extra, não tem que lidar com o servidor, com manutenção de máquinas, nada disso. Então, essa plataforma é o GoToConnect, que oferece esse sistema de telefonia com solução de mensagem de texto e videoconferência também. Então, aqui um comparativo, né, com uma solução de telefonia na nuvem com uma solução de telefonia tradicional. Então, quando a gente compara, né, esses 4 fatores, a gente percebe as vantagens que tem a telefonia na nuvem. Então, o primeiro deles é em relação à atualização e adição de novas funcionalidades.
Quando você tem um PBX local e precisa adicionar uma funcionalidade nova, fazer uma atualização, normalmente isso exige, né, uma interrupção do serviço, tem que ser carregado um novo software, reinicializado, tem que fazer interrupções programadas de forma regular, né, para fazer atualizações e manutenções. E quando esse serviço é na nuvem, a própria arquitetura da solução já leva isso em consideração. Então, o cliente não tem que ter nenhuma ação, não tem nenhuma parada do serviço para que o sistema seja atualizado. Toda nova funcionalidade ela é adicionada automaticamente no serviço e o cliente já tem isso disponível para utilização sem necessidade de nenhuma parada. Outro ponto importante é a confiabilidade. A solução na nuvem, ela te oferece aí uma confiabilidade de até 99,999%. O que isso quer dizer? Que, na média, o serviço fica indisponível menos de metade de um dia por ano, né? Esse é o histórico. Por quê? A solução está distribuída em diversos data centers. Então, o GoToConnect está distribuída em mais de 10 data centers aqui no Brasil, Estados Unidos e em outros países também no mundo. E todos os data centers são data centers Tier 1 de alto nível. Se você quisesse ter esse mesmo nível de redundância na sua solução local, você teria que dobrar a sua rede elétrica, dobrar o seu ar-condicionado, dobrar seus links de internet, dobrar seus servidores, né, para ter o mesmo nível de confiabilidade. Então, uma solução local nunca vai ter esse mesmo nível de disponibilidade. Outro fator importante também é a escalabilidade. Se você hoje tem uma solução lá para 10 a mais, e você quer aumentar para 100, depois para 500, se for uma solução tradicional, você tem que normalmente adquirir mais hardware, mais licença, colocar memória no servidor. Então, às vezes, esse crescimento pode ser algo muito doloroso. Uma solução na nuvem não tem esforço nenhum, é simplesmente contratar novas licenças. Então, se você tem 10 a mais, quer aumentar para 50, adquirir mais licença. Quer aumentar para 500, é só adquirir mais licença, sem necessidade de nenhuma outra ação. E o principal aqui, que é a mobilidade. Então, se você também quiser ter usuários remotos, você não precisa fazer nenhuma ação. A própria natureza, né, da solução na nuvem já permite que os usuários se conectem através da internet, sem isso gerar nenhum problema de segurança para a sua empresa, né? Ele vai ter acesso somente àquele serviço de telefonia, de comunicação na nuvem. Já numa solução local, se você quiser disponibilizar que um usuário remotamente acesse a sua rede, você tem que criar uma VPN, fazer uma conexão segura através de firewall, tem toda uma complexidade maior para isso. Então, essas são algumas vantagens da nossa solução. Então, as fortalezas, como eu comentei, escalabilidade, confiabilidade, ele é extensível, você pode, né, se eu tenho um escritório hoje em São Paulo e amanhã eu vou abrir um escritório no Rio, eu não preciso adquirir uma outra plataforma de PBX, eu simplesmente coloco meus ramais lá, coloco os telefones lá e automaticamente já vão estar na mesma plataforma. Então eu consigo aumentar a minha presença, né? Então mesmo que eu não tenha um modelo, né, de trabalho remoto, que as pessoas trabalham de casa, mas eu também me aproveito dessa vantagem do serviço. Se eu tenho diversos escritórios e esses escritórios precisam se comunicar, é muito mais fácil e rápido de fazer essa expansão. E é uma plataforma completamente segura, então todas as chamadas elas são criptografadas, totalmente aderente, né, a LGPD, a sistemas de acesso, ninguém consegue ter acesso às chamadas, às gravações, que não o próprio cliente. E aí tem diversos níveis de acesso que podem ser configurados de quem pode acessar a informação do PBX. Então, respondendo, né, aquela primeira pergunta lá, né, ok, a empresa precisou mudar para o trabalho remoto. Então, que dispositivos que os colaboradores remotos podem usar? Então, a nossa solução do GoToConnect, ela oferece 3 opções. A primeira é o softphone, que é através do computador, o usuário vai ter acesso aí a fazer chamadas, receber chamadas, usar a parte de mensagens de texto e também chamadas de videoconferência. Então, o softphone ele pode ser usado tanto diretamente no Chrome, sem precisar instalar nada no computador, ou pode instalar uma aplicação que tem disponível para Windows e para Mac.
softphone tem todas as funções de telefonia. A segunda opção são os telefones. Então, nossa plataforma suporta diversos fabricantes, né? Então, os principais que eu coloquei aí é Link, Poly, Cisco, Grandstream, com mais variados modelos. Então, o usuário ele também pode usar telefones. Normalmente, né, quando é no escritório, eles usam algum desses modelos. Tem modelos sem fio, modelos para salas de conferência, também diversas opções. E outra opção é o aplicativo para o celular. Então, também temos o aplicativo para iOS e Android. O aplicativo tem todas as funções que tem no softphone, vai ter no celular também. Então, é busca de contatos, sincronização de agenda, fazer reunião por vídeo, acessar correio de voz, tudo dentro do aplicativo. Então, o mesmo usuário ele pode estar conectado nos 3 dispositivos ao mesmo tempo. E aí ele escolhe em qual deles ele vai atender. Outra função interessante que a gente tem também é o Unify Call History. O que é? Independente de qual dispositivo a pessoa está usando, no relatório eu vou conseguir ter um histórico único dessa chamada. Então a gente tem uma função que chama Call Flip. O que é? A pessoa está, por exemplo, eu estou aqui no meu computador fazendo uma chamada. Essa chamada está se estendendo, eu preciso sair. Vou sair, sei lá, para almoçar, para ir para uma reunião externa. Aí simplesmente eu digito um código e transfiro essa chamada do meu computador para o meu aplicativo do celular. Eu continuo a minha chamada por lá. Depois eu voltei, quero transferir a chamada de volta para o meu computador, para o meu aparelho de mesa, eu digito esse código e pego a chamada no aparelho de mesa. Então você consegue migrar, né, de um dispositivo para o outro e ter relatórios que são unificados, mostrando toda essa mesma histórico. Então vamos para a segunda pergunta, né? Que ferramentas de colaboração que os trabalhadores remotos vão usar? Então a gente oferece uma solução de PBX na nuvem, que também é uma operadora com acesso à rede pública de telefonia. Então, a gente vende números telefônicos, faz portabilidade de números e serviços também como 0800 e 4004. Como vocês estão vendo aí na figura, representa, né, a solução que está hospedada na nuvem, e aí pode estar distribuída nos meus ramais ao redor do mundo, nas casas das pessoas, independente de onde elas estejam. As pessoas, né, precisam ter somente um link de internet, tanto, né, uma solução com telefone, com softphone, só vai precisar do link de internet, mais nada além disso. Então, a plataforma de telefonia, o que ela oferece? Então, a gente tem no softphone o status de contatos, então consigo saber se uma pessoa está ocupada, se ela está livre, se ela está em reunião, consigo fazer transferências às cegas e transferências assistidas, que é quando eu ligo para a pessoa primeiro e informo que eu estou fazendo uma transferência. Consigo ter conferência com até 3 pessoas diretamente no softphone. Também suportamos grupos de chamadas, que é o grupo, né? Crio lá um grupo do departamento financeiro, departamento de vendas, e quando eu direciono uma chamada para o grupo, toca em todo mundo ao mesmo tempo e uma das pessoas escolhe. Correio de voz pode ser enviado por e-mail também. O Click to Call, que é um plugin que eu habilito no Chrome. Então, se eu posso estar navegando no Chrome num site, quero ligar para uma empresa, eu clico em cima do número e automaticamente o sistema faz essa chamada para mim. Então, esse Click to Call pode ser usado para isso, pode ser usado para integrar com alguma ferramenta, né, que vocês tenham de CRM também. A gente suporta também estacionamento de chamadas, então posso estacionar uma chamada e pegá-la depois, estacionar uma chamada e transferir para outra pessoa. São algumas das principais funcionalidades que a gente tem. Então, outra função que está disponível também é o Siga-me. Então, cada colaborador ele pode configurar como que ele vai ser encontrado. Então, eu configuro, né, quando alguém ligar no meu ramal, quanto tempo que vai tocar no meu ramal interno. Então, vai tocar no meu ramal aqui no 1003. Se eu não atender dentro de 20 segundos, um tempo que eu consigo configurar, aí ele vai para uma segunda etapa, que pode ser uma outra pessoa, pode ser transferir para um número externo, para o meu celular, por exemplo, e assim por diante. Cada pessoa tem a autonomia de configurando essas etapas, para que ela nunca fique sem ser acessada, que essa chamada não seja perdida. Então a gente diz, né, que
que com o sistema de telefonia na nuvem, uma chamada ela nunca é perdida, a gente sempre consegue direcionar ela para que o cliente seja atendido. Além do serviço de telefonia, a nossa solução ela também tem a solução de videoconferência, embarcada na mesma ferramenta, na mesma plataforma. Então, a gente suporta aí 25 câmeras em HD, videoconferência para até 250 participantes. Essas reuniões elas podem ser gravadas e depois disponibilizadas para outras pessoas. Na apresentação pode ter o compartilhamento de tela. Além também de permitir, né, chamadas ponto a ponto de vídeo. Um recurso interessante que a gente tem na videoconferência é o Smart Notes. O que é isso? Quando eu estou fazendo uma reunião de videoconferência, eu posso criar notas dessa reunião. Como se eu posso usar isso para criar como se fosse uma ata de reunião. Então, quando eu compartilho o link da gravação, também é compartilhado essas notas. Ou eu também posso usar essas notas para categorizar itens. Então, eu quero fazer uma busca. A gente fez uma reunião e durante a reunião a gente falou sobre um determinado produto. Eu quero achar aquele trecho onde falamos sobre isso. Eu também posso buscar por essas notas, e aí vai me direcionar para aquele trecho específico da reunião que falou do produto ou daquilo que eu quero saber. É um recurso bem interessante que a nossa plataforma traz e que o pessoal usa bastante. Outra funcionalidade é mensagens de texto. Então, a gente permite, né, que os colaboradores trocam mensagens de forma segura e você consegue ter o histórico, né, dessa interação. Então, quando eu estou interagindo com uma pessoa, eu consigo ver as mensagens de texto que eu troquei, as ligações que eu fiz para ela, as chamadas de vídeo que eu fiz também. Então, a gente tem todo o histórico dessa interação. Então, o que é importante, né? Que quando a gente oferece para os colaboradores que vão estar remotamente a opção de falar através de um sistema de telefonia que está integrado, que eu tenho toda a minha lista de contatos, que eu consigo também falar por vídeo e por mensagem de texto, é uma forma que a gente tem de garantir o mesmo nível, né, de interação, de colaboração que a gente teria no ambiente presencial. Então, é importante ter uma ferramenta que tenha todas essas características para que a produtividade seja alta, que as pessoas não deixem de produzir porque estão remotamente. E quando a gente adota, né, uma cultura, uma tecnologia que serve para o remoto e a gente aplica ela no modelo presencial no escritório, a gente também traz todo esse ganho, né? Então, no escritório também a gente vai ter melhores interações, melhor colaboração entre as pessoas. E a terceira pergunta, né, que a gente responde, né, que a gente tem que responder, é como que a gente vai atender nossos clientes? Então, quando o cliente me ligar, eu não quero que ele deixe de ser atendido, né? Ou que ele seja atendido de forma diferente, né? Se está remotamente ou se está no local. Então, a gente também oferece a nossa solução, toda a solução de URA, de autoatendimento. Então, a gente oferece uma solução bem intuitiva, onde é configurado essa solução. Então, eu crio uma árvore de atendimento, onde, por exemplo, eu digo as opções, né? Bem-vindo à nossa empresa, escolha a sua opção desejada, venda, suporte financeiro. E aí, para cada uma das opções, ela vai ser direcionada para uma fila de atendimento. Então, essa fila vai ter lá uma música de espera, as pessoas vão ficar aguardando um agente livre para atender, e o supervisor consegue monitorar isso. Então, ele consegue verificar qual é o status dos agentes, como que as chamadas estão sendo atendidas e tomar ações para melhorar esse atendimento. Então, aqui são as formas, né, que a gente pode direcionar as chamadas. Então, a primeira delas é o grupo de chamadas. O que é um grupo de chamadas? Eu crio, né, agrupo meus usuários, então lá, financeiro, logística, suporte técnico, e quando o cliente escolher a opção financeiro, eu direciono as chamadas para esse grupo, vai tocar em todas as pessoas ao mesmo tempo, uma vez que uma pessoa atenda, para de tocar nos outros, ela trata essa chamada. Então, essa é a maneira mais simples que a gente tem de agrupamento. A gente também tem opção de gravação de chamadas, então a gente pode gravar essas chamadas por grupo, por
por ramal, etc. Eu defino essa regra. Outra opção que a gente tem é fila de chamadas. Qual a diferença de grupo e de fila? É que na fila eu consigo definir como que eu vou direcionar as chamadas. Então, em vez de eu tocar em todo mundo ao mesmo tempo, eu posso definir algumas regras, que é mandar as chamadas numa sequência, eu posso mandar chamada para quem está mais tempo livre, eu posso mandar para quem atendeu menos chamadas no dia, por exemplo. Então, a ideia é balancear para que todo mundo atenda a mesma quantidade de chamadas. Na fila, eu também consigo colocar uma música de espera, eu consigo avisar para a pessoa que está na fila qual é o tempo estimado que ela vai estar esperando na fila. Consigo definir mensagens periódicas. Então, obrigado por ligar para a nossa empresa. Se você quer conhecer mais nossas promoções, visite nosso site. São exemplos, né, de uso que a gente pode usar na fila. Nosso sistema também permite roteamento baseado em horário. O que é isso? A gente cria, né, calendários e eu posso ter ações diferentes dependendo do horário. Então, se o cliente liga para a minha empresa, eu estou num horário de funcionamento, eu transfiro as chamadas normalmente, né, para os setores de atendimento. Se for no horário que está fechado, eu posso, por exemplo, dar uma mensagem para ele dizendo que o nosso horário de atendimento é outro. Posso transferir ele para um celular de plantão, por exemplo, empresas, né, que trabalham com suporte técnico. Normalmente elas têm um celular de um plantonista. Então isso pode ser feito de forma automática. O cliente liga, né, na URA, liga no tronco-chave da empresa, e se estiver fora do horário, automaticamente a chamada é transferida para um plantonista, se ele escolher a opção de suporte técnico. Então posso ter várias ações usando o horário desse tipo. E aqui é a forma que a gente configura a URA, né? Então a gente tem uma interface intuitiva aqui. Tem uma interface intuitiva que a gente vai arrastando as funções do PBX e montando esse fluxograma. Então aqui eu monto a forma que eu quero fazer o atendimento. Então aqui eu tenho do lado esquerdo, né, todas as funções do PBX, vou montando. Então eu vou montando as caixinhas. Então a chamada chegou, a primeira coisa que eu quero, eu vou checar o horário. Vice atendimento. Se está no horário certo, vou mandar para uma URA que vai dar as opções para o cliente. Aí o cliente escolhe as opções 1, 2 e 3. Aí eu escolho o que eu vou fazer. Vou mandar essa chamada por uma fila. Se essa fila não atender ninguém em 20 segundos, eu transfiro para a recepcionista para ela direcionar essa chamada. Enfim, o cliente tem autonomia para montar esse fluxograma de acordo com a necessidade. Ele pode montar quantos fluxos desse ele quiser. Então, eu posso ter um único fluxo no meu tronco-chave, posso ter vários fluxos dependendo do setor, etc. E assim por diante. Fábio, é o Hélio. Oi. Só para dar o exemplo nosso, nós, por exemplo, como temos a parte do NOC, tem a parte administrativa, financeira, fica todo mundo separado. E eles atuam em horários separados, com motivações separadas para receber ligações, digamos assim, né? Então, por exemplo, dependendo do horário que chega a chamada, se chegar uma chamada para a gente num sábado à meia-noite, ela não vai para a área administrativa, que é quem normalmente atende as chamadas, nem aparece na URA, ela já vai direto para o pessoal do NOC, que é quem está lá de plantão, né? Então, essa parte realmente tem uma flexibilidade bem grande, né? E a gente fez algumas mágicas aí em toda a nossa estrutura para atender, porque a gente tem um processo bem diverso de atendimento e atendeu a gente perfeitamente no que a gente precisava, né? Então, só um relato. Legal, é bem interessante. A gente vê muita empresa, né? Teve uma concessionária de veículos que eu atendi recentemente, que ela tinha esse problema. As pessoas ligavam para telefonista e nunca os clientes, né? Nunca conseguiam ser atendidos. Porque o pessoal, às vezes, internamente usava telefonista para ligar de um para o outro. Ninguém guardava o ramal de ninguém. Então, elas usavam o telefonista para fazer chamadas internas e aí os clientes que ligavam externamente não eram atendidos. E aí, quando colocou essa solução, assim, o nível, né, de quantidade de chamadas e de negócios fechados aumentou bastante, porque começou a direcionar as chamadas da forma que deveria ser direcionada, né? E aí, o que é importante, né? Como que eu vou monitorar isso? Então, a gente tem a parte de relatórios,
online. Então, o administrador ele consegue ver quantas chamadas estão sendo feitas, quantas chamadas atendidas, qual é o tempo, consegue importar esses relatórios. E como eu comentei, nosso sistema também suporta a gravação das chamadas. Então, você define, né, que chamadas vão ser gravadas. Se vão ser todas chamadas de saída, de entrada, chamadas que entram na fila, de um ramal específico, de todo mundo, etc. E no próprio relatório, o administrador ele consegue acessar essas gravações. Então, ele pode ouvir uma gravação, fazer o download da gravação. Então, isso é bem interessante, né? Acho que principalmente para essa desconfiança, né, que muita gente tem, se a pessoa está remota, está longe, como que eu vou saber se ele está atendendo bem o cliente, né? Se ele está atendendo as chamadas ou não. Então, o administrador consegue verificar isso através dos relatórios e dessa análise da qualidade, né? Ouvindo as gravações mesmo. Então, teve uma questão que feita aí sobre a banda, né? Eu vou pular um slide e eu vou falar dos requisitos, então, que eu acho importante falar aqui. Só vou responder algumas perguntas que entraram aqui, aproveitar esse break aqui. Então, a primeira pergunta que tem aqui é se for necessário usar um CTI, né, que é a integração com o computador. Então, o nosso sistema ele permite integrações com diversas ferramentas aí de CRMs de mercado. Então, a gente tem no nosso site, você consegue ver, então, por exemplo, eu vou dar uns exemplos, Zorro, o Zendesk, Microsoft Dynamics. A gente já tem essa integração. Então, quando você recebe uma chamada, automaticamente ela abre, né, no Zorro, por exemplo, um ticket ali, já puxa a ficha do cliente, é identificado pelo número, você já consegue ter essa interação, né, do CRM com a sua chamada. E ali você vai anotando o caso, também você consegue fazer chamadas, né, para clientes a partir do CRM. E, então, a gente tem algumas ferramentas que já tem essa integração pronta, e para outras a gente fornece API para que seja desenvolvida essa integração. Outra pergunta que chegou aqui, se isso substitui a operadora, né? Sim, a nossa solução, você não precisaria ter o PBX e a operadora, já é uma solução completa que substitui a operadora. Você vai contratar como um serviço, você contrata lá um ramal, esse ramal inclui toda a funcionalidade de telefonia, de videoconferência, de mensagem de texto e também a parte de terminação de minutos telefônicos. E você mantém o seu número de telefone, que você consegue fazer a portabilidade, né? Então, se você já tem um contrato com uma operadora hoje, você pode portar o seu número para o GoToConnect. Sim. Então, vou falar agora um pouco dos requisitos de rede, né? Que é uma dúvida bem comum, né? O que precisa ter para ter uma solução na nuvem? Então, basicamente, né, os requisitos, né, de qualidade que a gente tem é latência baixa, perda de pacotes também boa. Normalmente, assim, qualquer bom link de internet atende esses requisitos, né? Quando que eles não vão ser atendidos? Quando você tem um link que está super utilizado, né? Um link que é muito baixo pelo volume de dados que você tem, ou quando tem realmente problemas, né, físicos, né, que causem algum problema. Normalmente, isso a gente não tem problema com esses requisitos, porque quando com esses requisitos a gente garante a qualidade da chamada. Então, a qualidade vai ter a mesma qualidade como se fosse uma solução tradicional. E a banda que precisa. Então, para cada chamada, a gente utiliza 84 kilobits por segundo de banda. Então, a estimativa que a gente faz é baseada em quantidade de chamadas simultâneas. Então, vamos supor que eu tenho um escritório que eu tenho, né, 100 funcionários. E todo mundo vai falar ao mesmo tempo. Então, eu preciso atender 100 chamadas simultâneas. Então, nesse caso, eu precisaria de 8 mega. Então, vai ser sempre essa conta, né? Quantos ramais tem e quantas chamadas simultâneas você vai usar. O que mais? Esse caso que eu estou falando é o pior caso, que é o codec G711. Quando a gente está usando o softphone e o aplicativo para celular, a gente usa o codec Opus. O que ele faz? Ele otimiza essa banda. Então, assim, se tem banda livre, ele vai usar a melhor qualidade que tem de chamada. Então, ele vai usar essa banda que está mostrando aqui nesse quadro. Se começa a ter problema, começou a degradar, começou a perder pacote, começou a ficar lento,
automaticamente o codec ele diminui a qualidade da chamada para que não precise usar tanta banda. E isso é até imperceptível pelo usuário, né? Então ele faz esse ajuste dinâmico da banda. E para videoconferência, né, o recomendado mínimo é de 1 mega, mas ele varia muito, né, porque depende quantas câmeras HD estão sendo mostradas na videoconferência, se está compartilhando tela, se está compartilhando, né, qual que é a taxa de mudanças que ocorrem na tela, então isso varia bastante. Mas normalmente, né, a gente pode considerar 1 mega. Uma pergunta que o Reginaldo fez, né, se é necessário um link dedicado para a internet. Não, não é necessário, Reginaldo, que seja dedicado, né? Hoje, os equipamentos eles suportam a configuração de QoS, que você consegue reservar uma parte da banda de um link para determinados protocolos. Então, a gente recomenda que os pacotes de voz e de vídeo tenham prioridade sobre outros, né, dados. Então, como são pacotes mais críticos, né, atraso, a perda de pacotes, que eles tenham prioridade. Então, se por acaso esse link for muito utilizado e tiver que ter descarte de pacotes, vão ser descartados pacotes de outras aplicações, como e-mail, né, outras coisas, e não de voz e de vídeo. Normalmente, assim, a gente tem os clientes... alguns usam link dedicado para voz, alguns não. A maioria não, eles usam o mesmo link e fazem essa configuração de priorização. O que mais? Teve uma pergunta aqui também. Tá, acho que já foi. E a gente tem uma ferramenta também que se chama o GoToNetwork Test. O que ele faz? É uma ferramenta que você instala, né, no seu computador e ele simula chamadas. Então, ele faz uma série de chamadas, né, entre o computador até o nosso data center para verificar como está essa qualidade. E aí vai ser gerado um relatório mostrando se aqueles parâmetros que eu comentei foram atingidos, né? Ele também mostra se é necessário abrir alguma porta do firewall que não está aberta, se tem alguma coisa que pode estar impactando a qualidade da solução. Então, isso aqui a gente sempre faz antes de ativar. Qualquer ativação, a gente primeiro valida que a rede está de acordo para evitar problemas de qualidade. E sempre que tiver algum problema, que a chamada está ruim, né, algum problema de qualidade, o nosso time de suporte também sempre roda esse teste para verificar se o problema está na rede. Então, isso acho que ajuda bastante, né, a gente ter certeza que a rede está adequada e para receber esse tráfego. Deixa eu voltar. Então, tá. Então, o que eu tinha para mostrar de funcionalidades principais são essas, né? A gente tem um tempo curto, então eu procurei trazer as principais, tem muito mais para falar e para explorar. Então, vou abrir agora para perguntas. Se vocês quiserem, podem perguntar aqui na parte de perguntas. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão que a gente abre o microfone também. Tem uma pergunta sobre mesas de operações financeiras. Fábio, a gente tem alguns clientes que usam mesa de operações financeiras. Você quer saber algum recurso específico? A princípio não tem nenhum problema, né? Assim, a princípio a nossa gravação vai funcionar da mesma forma que para um telefone tradicional. Gravação de chamadas para atender legislação. Então, a gente suporta a gravação de chamadas e aí a gente tem dois modelos, né, para armazenar gravações. A primeira é para aqueles clientes que não têm tanta necessidade de armazenar a gravação por muito tempo. Então, a gente oferece a possibilidade de armazenamento na nossa própria plataforma e a gente não cobra nada por isso. Só que esse armazenamento na própria plataforma, ela tem um limite de 5 meses.
Depois de 5 meses, as chamadas, as gravações, elas são apagadas e são substituídas. E a outra forma a gente tem uma parceria com a Amazon, então o cliente ele precisaria ter uma conta no serviço de armazenamento da Amazon, e as chamadas são gravadas e enviadas para essa conta do cliente na Amazon. E aí lá na Amazon, o cliente é quem administra, né? Quanto tempo ele vai manter a gravação lá, quem que vai poder acessar essa gravação, aí fica totalmente apartado, né? A gente não tem nenhum controle sobre isso, a gente simplesmente grava e manda o arquivo para lá. Que mais? Tem alguns clientes que eles também, eles querem, né, ter o link para gravação no protocolo de atendimento. Isso pode ser feito através de API. Então, as nossas APIs, elas são abertas. Uma vez que você é um cliente da LogMeIn, do GoToConnect, você tem um link que você entra na nossa parte de APIs e vai ter acesso para fazer todo esse desenvolvimento né, das funções e essas automatizações também são possíveis. Em termos de espaço de armazenamento, o arquivo ele é compactado, né, Fábio? É bem pequenininho. É pequeno, Normalmente até a Amazon ela tem aquele primeiro ano grátis, né? Acho que até 5 GB. A maioria dos clientes não chega nem a atingir esse limite no primeiro ano. A gente ficou com o grátis. Acho que a gente ainda está com o grátis. Falar que a gente não grava um volume grande também, né? Mas não atingimos o limite. O que mais? Deixa eu ver. Tem uma consulta também que eu queria fazer, que é em relação ao sistema de telefonia que vocês usam hoje, né? Qual que é? Legal, vou compartilhar aqui para todo mundo ver, né? Como que tá. A gente vê bastante gente no tradicional, pessoas com VoIP, com PBX local, também é um cenário comum, né? Que foi a primeira transição para o VoIP, né? Com PBX local e agora tem as soluções na nuvem. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né, a proposta do serviço. Se tiver mais alguma dúvida, temos alguns minutinhos. Então tá. Então eu vou encerrar aqui o webinar, tá? Agradeço a participação de Comentar todos. sobre a pesquisa de satisfação que eles vão receber, né? Legal. Isso. Vocês vão receber após o webinar, no e-mail de vocês, uma pesquisa, né, sobre o webinar. É muito importante que vocês preencham, né, com o feedback de vocês, e ajuda bastante a gente a melhorar e produzir os próximos, né. Vai ser gravado, então a gente também vai disponibilizar a gravação e passar o link para vocês aí. Pode ficar à vontade para rever, né? Caso tenha alguma dúvida, algum ponto que queira rever, fica à vontade. E, logicamente, a gente também está à disposição, né? Se ficar alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram conversar com a gente depois, só fazer o contato conosco aí que a gente consegue envolver o Fábio, o pessoal da LogMeIn, para tirar essas dúvidas caso a gente não consiga e identificar aí as possibilidades que a gente tem dentro do cenário que vocês apresentarem, né? Também queria aproveitar e agradecer a todo mundo aí que participou, né? Mais uma vez, me manter à disposição. Agradecer demais o Fábio aí pela disponibilidade, pelo interesse, por ter ajudado bastante a gente aí com esse webinar, para ajudar a gente a levar informação para os nossos clientes aí, né? E cada vez mais a gente fortalecer essa nossa parceria, né? Legal.
Eu que agradeço também a oportunidade. Sempre que aparecer, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Tá joia. Muito obrigado, pessoal.